custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o IBGE divulgou que a taxa média de desemprego manteve-se no nível recorde de 14,7% no trimestre encerrado em abril. Agora o número de desempregados no país é estimado em 14 milhões e 761 mil pessoas, um acréscimo de 489 mil em 3 meses e de 1 milhão 950 mil em um ano. E não foi só isso, né, Fausto? O IBGE também mostra que o total de desalentados aumentou, assim como a taxa de informalidade que chegou a 39,8%. Esses dados mostram que a recuperação do mercado de trabalho no Brasil ainda não está no horizonte, Fausto? Bem, Glauco, é o que a gente já vem avaliando já há algum tempo. O governo fala numa tal de recuperação em V, em que há um retorno da economia, mas claramente esse retorno da economia está muito aquém da necessidade de trazer as pessoas de volta para o mercado de trabalho. A taxa de desemprego continua muito alta. Na verdade, a cada trimestre o que a gente vê é uma taxa de desemprego que cresce. Nós já estamos beirando aí a faixa aí dos 15 milhões de pessoas desempregadas, né? Nós estamos 14,8 milhões. O número de desalentados cresce, o número de subutilizados cresce, a renda média do brasileiro caiu, né, nesse período de um ano mais de 5%, ou seja, quando a gente olha o cenário do mercado de trabalho, a gente percebe que essa tal recuperação ela está bem longe de atingir aí o conjunto da população e, de fato, estar vinculada à vida real das pessoas. A gente tem visto alguns setores retornando, até por conta da forma como a gente tem enfrentado a pandemia, um certo retorno aí à chamada normalidade ou nova normalidade, apesar dos mais de 500 mil mortos, mas essa lógica implementada aí pelo atual governo Guedes, ela é incapaz de gerar postos de trabalho. Muito pelo contrário, o que a gente tem visto é que o chamado desemprego estrutural, ele cresceu, a quantidade de pessoas que já era alta, vamos lembrar também, porque antes da pandemia, no começo de 2020, nós já falávamos de quase 12 milhões de pessoas desempregadas, e este número ele vem crescendo ao longo de todo esse período. Mesmo após, aí, quando a economia teoricamente começaria a voltar, a gente não vê esse impacto no mercado de trabalho. E, por outro lado, a gente vê também uma inflação que vem corroendo o poder de compra do conjunto da classe trabalhadora, e aí quando você junta uma alta taxa de desemprego, uma redução da renda e um aumento generalizado de preços, a condição média das pessoas, a condição real, né, da população brasileira está bem pior do que em momentos anteriores. Para você ter uma ideia, Glauco, quando a gente pega os números, né, vamos pegar o número auge aí, talvez, do nosso mercado de trabalho, ali em final de 2014, o Brasil tinha cerca de 98 milhões de pessoas empregadas. Hoje nós estamos aí com não mais do que 85 milhões de pessoas empregadas, ou seja, é uma diferença de mais de 13 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, ou seja, que não estão trabalhando em relação a 2014, em relação ao período anterior, período aí 5 anos anterior. Isso é só para a gente ter uma ideia de como o mercado de trabalho, na verdade, desde 2016, ele vem num processo de desorganização, de desestruturação, de elevação da taxa média de pessoas desempregadas, e que parece que esse é o chamado novo normal aí que o Paulo Guedes tanto fala. Menos recursos na mão da população brasileira, menos renda, menos possibilidades de compra e, de outro lado, uma quantidade cada vez maior de desempregados. Agora, Fausto, quando a gente observa os números, faz aqui uma conta, por exemplo, somando os desempregados com os desalentados, dá quase 20% da força de trabalho. E se a gente analisa ainda o total de pessoas subutilizadas, desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas ou força de trabalho potencial, a gente tem aí um número de 33 milhões e 300 mil, que também é o maior da série. A gente tem diversos recordes negativos quando analisa. E as pessoas subocupadas, na verdade, elas podem representar também uma dificuldade a mais
mais para a criação de postos de emprego, porque, em geral, o empregador, se tem uma pessoa que trabalha menos do que poderia, vai, na verdade, dar mais horas para trabalhar quando o negócio estiver um pouco melhor para essa pessoa, ao invés de criar um posto. Então, isso também representa não só um obstáculo, mas também exemplifica, ilustra bem o quadro de precarização do mercado de trabalho no Brasil hoje? Bem, a gente vive um mercado de trabalho que se desorganizou. Ele se desorganizou, vinha num processo já de desorganização, uma elevação da taxa normal de desemprego, ampliação das figuras ali que a gente está vendo tanto do desalentado, né, ou seja, aquele que vai deixando de procurar o emprego, vai saindo efetivamente do mercado de trabalho, e um aumento bastante importante da taxa de subutilização. Ou seja, as pessoas, na verdade, têm à disposição mais tempo, mais trabalho para efetivar do que, de fato, o mercado consome de trabalho dela. Esse é uma outra questão bastante preocupante, porque o que a gente tem visto, se a gente olhar, então, o número de ocupados aí na ordem de 85 milhões, nós temos mais de 33 milhões de pessoas nessa condição de subutilizados, seja no mercado formal, mas também e principalmente no mercado informal. Ou seja, a necessidade da economia minimamente colocar pessoas para dentro do mercado de trabalho, gerar renda para essas pessoas e, de alguma forma, minimamente alterar as condições individuais e reais dessas pessoas, é algo que ainda está bem longe de acontecer. A taxa de subutilização é algo que a gente ainda vai ver que vai perdurar bastante tempo, principalmente porque o mercado não encontra aí, o mercado de trabalho está longe de encontrar ali o seu ponto de equilíbrio, e ele vai redefinindo também novos paradigmas, né? Eu diria que a política de desenvolvimento que está colocada, ela é uma política, novamente, de concentração de renda, é uma política que vai privilegiando um grupo específico da população, que vai ficando cada vez mais rico, em detrimento de outro grupo que vai ficando cada vez mais pobre. Isso coloca uma nova taxa básica de desemprego, que ela atingiu acima de 12 milhões ali já em 2020, e a pandemia alterou esse patamar para próximo a 15 milhões. Nós não sabemos quanto que isso de fato vai ficar, mas o que a gente vai vendo é que a cada nova pesquisa, a cada nova saída aí, de resultados, a gente vê um patamar mais alto. E esse patamar mais alto vai indicando para a gente que ficar girando em torno de 15 milhões é um número que parece estar se transformando num novo normal. Vamos chamar a atenção também, quando a gente olha para os extratos do desemprego, a gente vê que o desemprego jovem é um desemprego muito alto. Ele já extrapola a casa aí dos 30%, ele vai até alguns momentos até acima dos 40%, uma juventude que não está conseguindo se inserir no mercado de trabalho, que vai levando também, Glauco, a uma perda de potencialidade. O Brasil é um país jovem, um país que deveria estar aproveitando ali o momento, né, geracional, ou seja, o Brasil é um país daqueles que está vivendo o seu bônus geracional, e na verdade ele está jogando isso fora pela incapacidade desse sistema gerar emprego e colocação para essa mão de obra que está chegando, que poderia de fato alterar a nossa condição social, a nossa condição de desenvolvimento. Mas a proposta do atual governo é ao contrário, é uma proposta de enxugamento, é uma proposta de concentração de renda, uma proposta em que os grandes ganham mais e os pequenos cada vez vêm perdendo mais espaço. Agora, Fausto, quando você fala que é uma política que acentua o grau de desigualdade, que ela é concentradora, tem um dado aqui que, frente ao mesmo trimestre do ano anterior, houve uma variação de menos 5,4% na questão da massa de rendimentos, o que significa, na prática, 12 bilhões e 100 milhões de reais a menos. E aí, quando a gente compara isso com outro dado, que no ano passado o número de bilionários no Brasil saltou de 45 para 65, com a riqueza deles quase dobrando, passando de 127 bilhões no ano passado, enxergamos aí com muita nitidez essa concentração de renda. Agora, o mercado de trabalho brasileiro precarizado, cada vez com maior concentração de renda, o mercado de trabalho também ajuda a moldar a economia, ainda mais quando a economia é baseada fortemente no consumo, como é a economia brasileira, no consumo interno. Que tipo de modelo econômico a gente pode vislumbrar com isso, Fausto? Glauco, é um modelo concentrador.
E vamos lembrar que a perda de renda do conjunto da população, então ele se dá porque as pessoas estão desempregadas, mas se dá também porque aqueles que estão empregados estão ganhando menos. E por outro lado, a gente também tem uma corrosão dos salários, dos rendimentos por conta da inflação. Vamos lembrar que a inflação já superou a casa dos 8% nos 12 meses e deve continuar subindo, uma vez que a taxa de energia elétrica, por exemplo, esse mês deve subir muito para o conjunto das famílias e vai alterar sensivelmente os preços no Brasil, uma vez que a energia elétrica é um insumo básico. A gente tem visto isso também com relação aos combustíveis e os alimentos, né? Os alimentos têm subido a patamares muito altos, o que está levando novamente a gente trazer o termo de carestia, ou seja, começa a faltar comida, faltar produto no carrinho de supermercado dos trabalhadores. Essa sensação, então, de perda de poder de compra, ela acontece nas duas pontas, porque você ganha menos, a sua família tem pessoas desempregadas, ou seja, a quantidade de pessoas que trazem recursos para a sua família é cada vez menor, e quem traz menos, e por outro lado, o seu gasto para a manutenção da sua casa está cada vez mais alto. Isso de certo modo, este movimento que a gente está vendo de deterioração do conjunto aí da sociedade, da condição real das pessoas. E, inevitavelmente, isso vai se transformando de novo numa grande âncora para a gente pensar um crescimento mais justo aí para frente. Sem consumir, as empresas não produzem, se as empresas não consomem, se as empresas não vendem e não produzem, elas também não empregam. Romper esse ciclo é fundamental, mas o atual governo não tem nenhuma política de fato ativa, diferente do que a gente tem visto, seja nos grandes países aí do mundo, que todos de alguma forma têm trabalhado políticas ativas para a geração de emprego e para a manutenção da renda das famílias. O governo Bolsonaro, na verdade, vem fazendo o contrário, ele vem enxugando isso de um lado e cada vez mais no modelo concentrador e um modelo que vai retirando o Estado, e vai retirando o Estado, inclusive, dos direitos sociais, o que vai colocando ali o conjunto dos direitos sociais também no mercado e que lá na frente vai retirar mais renda das pessoas. Então, quando a gente vai olhando esse cenário aí dos grandes bilionários que vão surgindo, de um lado, e de outro, uma quantidade muito grande de famélicos. Vamos lembrar que as pessoas próximas à linha abaixo, né, da linha da extrema pobreza no Brasil, já está batendo a casa dos 20 milhões de brasileiros. Isso vai mostrando um pouco o que é esse projeto que está em vigor e como ele, de certo modo, é um projeto bastante desigual, bastante concentrador e que, sinceramente, Glauco, ele tem muita pouca efetividade do ponto de vista de pensar no longo prazo. Ele não leva o Brasil para um lugar bom e ele, inevitavelmente, vai restringir o próprio crescimento que todo mundo, aí, o governo, o mercado, fala tanto. Nós podemos e devemos crescer um número razoável do PIB esse ano, até porque o ano passado a gente ainda cresceu muito pouco, na verdade a gente teve com mais de 4% de queda no PIB, há uma recuperação por conta, inclusive, desse retorno aí da economia, mas isso de fato não se transforma em bem-estar para as pessoas e melhoria das condições de vida nas pessoas. Por quê? Porque o atual modelo, antes de mais nada, é um modelo de concentrador. Os números da economia, principalmente os relativos ao PIB, acabam não refletindo a economia real, o dia a dia do cidadão brasileiro. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Bom dia a todos, Glauco. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.